Estimado, e o Papa Chico? A Argentina ganhou um presentaço, vamos dizer assim? Não sei se a Argentina, eu acredito que a comunidade católica, eu não gostaria de separar o Papa argentino como não era um Papa alemão, não era um Papa polonês. O Papa é o Papa. Lamentavelmente, o erro também, às vezes, é pensar, nós estávamos falando de Deus, da religião lá no bloco passado. Tem gente que imagina Deus com todos os defeitos que o homem tem. O Deus é ciumento, ele é vingativo, ele é amoroso. Mas será que Deus é tudo isso? Porque nós conseguimos pensar assim. Então, será que o Papa é tudo isso? Ele é humano. Ele apenas tem um cargo aí, claro que vai direcionar para a igreja. Mas eu acredito que, pelo exemplo, faça muita coisa. Ele é franciscano. São Francisco, ele tem um pensamento, quero me lembrar agora, que ele diz assim: eu quero pouco, e o pouco que eu quero pouco. Essa verdadeira humildade de você não se atravessar, não se entreter com as coisas do mundo, com as coisas materiais, de querer pouco em termos físicos, em querer mais a coisa espiritual. Eu quero pouco, mas o pouco que eu quero pouco. E São Francisco, ele andava de sandálias, andava com aquela túnica, ele fazia como Madre Teresa de Calcutá, que uma vez perguntaram para ela: Madre Teresa, por que a senhora não se mete na política para fazer? E ela respondeu: uma vez que gastei 5 minutos com um político, morreu uma mulher em Calcutá. Não tenho tempo para política. Por favor, até não me façam muitas perguntas, que deve estar gente precisando de mim. Como é que você vê aquela colocação que ele fez para encerrar o assunto do Papa, porque seria muito longo? O Papa fez uma colocação esses dias, via imprensa mundial, evidentemente, que pedindo para que o povo fizesse mais filhos, que não fosse egoísta em ter um filho só, ele citou muito isso, e que pensa muito no conforto. Eu tenho um filho só, eu posso viajar, eu vou me preocupar só com o filho. Como é que você vê uma situação dessa? Quer dizer, o fuque-fuque pode continuar acontecendo, entendeu? Mas ele quer que tenha mais filhos. Ele não quer que se diminua o número a quantidade. Como é que você vê essa colocação? Houve muitas manifestações contrárias a essa colocação do Papa. É questionável porque todo mundo acharia certo a qualidade, não a quantidade. Eu prefiro que divida, se não tenho muitos recursos, onde comem 2, comem 3. Mas dificilmente onde comem 3, comem 10. Não vamos ter que dividir. Então, vamos programar direito o que vai ser, não porque não seja. Antigamente, tinham 10 filhos e ninguém passava necessidade. Mas antigamente aconteciam tantas coisas boas, né? Tantas coisas, a gente brincava com tanta coisa e não tinha tanto perigo. Estimado, e os livros? Esse livro aqui, ó. A Culpa do Livro foi meu primeiro livro. Esse foi o São primeiro contos, livro. 10 contos que tratam apenas de o culpado. É um livro. São narrativas de amor, loucura e culto aos livros. Eu cultuo muito o livro. Jorge Luis Borges, ele falava que os outros se orgulhem por aquilo que escreveram. Eu me orgulho por aquilo que eu li. Eu me orgulho mais por aquilo que eu leio que por aquilo que eu escrevo. O patrimônio da leitura te dá uma bagagem que, de repente, a leitura é quase uma coisa que você pode escolher a roupa que você leva dentro, independente da roupa que você coloque tal dia fora. Nós temos uma obrigação que, enquanto a economia determina várias coisas externas, nós temos a obrigação de nos embelezar por dentro, de não nos deixar acabar por dentro, de recordar que nós somos, que estamos aqui para uma missão. E você vê, eu falei a palavra recordar, e eu gosto muito da etimologia. Recordar é diferente que lembrar. Lembrar, você lembra um fato. Recordar quer dizer recordes. Você está passando novamente pelo coração.
Então, quando você passa alguma coisa pelo coração, você tenta viver aquilo que aquela emoção te trouxe naquela hora. Não é apenas pela mente. Quando eu me defino, Gabriel, como você poderia se definir? Como você é? Eu me coloco de uma maneira senti-pensante. Ou seja, tentar fazer o equilíbrio entre o sentimento e o pensamento. É muito difícil você só ser intelectual. É muito difícil você apenas passar coisas pelo coração. Quando você sente pensante, vai tentar encontrar um equilíbrio certo até o pensamento e até o coração. Borges e outras ficções. Borges foi meu ídolo em termos literários. Jorge Luis Borges, o escritor argentino que nasceu em 1899 e morreu em 1986. Ele foi um grande escritor argentino que não ganhou um Nobel de literatura, mas a Argentina todo cultua ele como o maior escritor argentino, Jorge Luis Borges. Ele fez tanto poemas quanto contos. Poemas fez quando ele ficou cego com 55 anos, porque ele só podia decorar. Então ele já não podia escrever de uma maneira tão extensa quanto ele escrevia contos. Cerimônias do Silêncio. Esse é meu primeiro livro tentando fazer poesia. Me dava uma vergonha danada, Neri, fazer poesia. Porque eu estava lá em Jaraguá do Sul, lá na Feira do Livro, e fui numa palestra, e todo mundo estava sentado no meio do palco, e veio uma pergunta, disse, olha, eu escrevo poesias, estava alguém no microfone, mas eu tenho vergonha de mostrar. E digo, exatamente o que me acontecia. Imagina, eu não dirijo carro, eu não bebo cerveja e eu não assisto futebol. Ainda faço poesias? E sem falar que eu uso camisa rosa ainda. Exercícios da ausência. O que você quer dizer com esse livro aqui? Cada livro, um livro temático. Esse é dedicado ao livro, esse é dedicado a Borges, esse é dedicado ao silêncio. Esse, especialmente, é dedicado à ausência. E se você abre e folha esse livro, tem aquarelas da Roseli Siebert, a mulher, a esposa do nosso Aldo Siebert, que é nosso comentarista político aqui. Esse livro foi muito bem festejado, esse livro foi muito bem aceito pela crítica, esse livro está em todo o Brasil, mas eu gostei muito porque me deu mais uma afirmação de escrever poesia, porque meio que me dava vergonha. Mas quando eu entendi que não era eu que escrevia poesias, era o escritor. Porque você às vezes não quer mostrar, porque pensa que é você. Não, não, não. É o escritor que escreve poesias. Nem tudo o que eu escrevo me acontece. Tem que separar muito bem tua pessoa física com aquela de você ser escritor.